A paz do Senhor. O nosso Podcrente hoje vai falar sobre futebol do campo do Catega, no tempo em que Rio Branco tinha um craque chamado Martim Bruzugu e que jogava a bola ali, uma ibiricica de menino do seu Bino da padaria. Quantos irmãos o senhor tinha, pastor Roberto Casas? Ou ainda tem todos? Só da mamãe eram 11. Em Ibiricica, um time. Um time. Aí o velho para torcer, né? Que... E os 12. Os dois para torcer. Para entrar quando for. Para torcer e ser técnico. Mas o pessoal disse que por fora devia ter uns 40. Não sei se ajudou a povoar a cidade, né? E quantos jogadores de futebol? Eu lembro do Rubens. Rubens, do Alberto Casas. Do Alberto. O Aurino jogou bola também na zaga. O Branco, né? Nenhum se deu bem com isso, né? Tudo ruim, né? Não continuou, não. Melhorzinho acho que foi o Alberto e o Rubens. O Rubens ainda jogou bola. Enfim, mas graças a Deus não foi de futebol que o senhor lhe proveu, né? Como é que o senhor virou crente? Porque o senhor é muito conhecido no Acre, né? Olha, havia um período, o papai levou a gente para o mestre Irineu, né? Papai foi um dos fundadores do mestre Irineu. Meu também levou. O senhor balançou aquele chocalhozinho? Não, eu não sabia balançar aquele trem, não. Não, eu era pequenininho, eu lembro que eu fui todo de branco, com um maracazinho. Pois é, o papai bailava. Não entendia nada, mas eu fui. É a única vez também. Aí eu aprendi a tomar o daime ali com o mestre Irineu, né, e tal. Mas na juventude, isso é quando eu era pré-adolescente, né? Mas na juventude, o Nel do Bruzugu, o Mardoni e tal, me levaram para o grupo de jovens da Igreja Católica. Isso, eu também estive lá. Vocês são de uma geração mais antiga. Mais antiga do que eu sou. Esse é o tempo do padre Aurélio. O padre Otávio, padre Aurélio. E aquele italiano que tinha uma vespazinha. Orlando, rapaz. Que tinha uma vespa. O padre Orlando. Primeiro Orlando, depois o Aurélio, depois que veio o pastor catarinense, o último. Otávio. Inclusive ele está para lá, ainda não morreu não, tem uns 90 anos. Deus não quer levar ainda, né? Deus não quis levar ainda. Tá, aí o senhor tinha esse... O senhor tinha sonho também de ser... Como é que entrou ser pastor? Acontece o seguinte, eu estava tomando daime na época, eu tinha 18 anos, tá. eu tinha entrado para o Independência, né? Agora, time aqui do Acre. Do Acre, né? Eu peguei a seleção... Campeão, tá? Tricolor agora. Rapaz, isso não é um milagre, eu nunca vi um negócio desse. Que alegria que me deu, faz muito tempo. Aí eu joguei 2 anos no Juvenil, Bebé era o técnico, eu peguei a seleção acreana 2 vezes, no Juvenil, e passei por titular no tempo do T, né? Bom, aí ali eu encerrei a carreira, porque um dia eu ia atravessando as Nações Unidas, ali no Bosque, no posto da avenida ali. Então eu estou atravessando e eu olho uma criança, mais ou menos de 9 anos, ele atravessa junto comigo, ele atravessa no começo do posto e eu do outro lado do posto. Eu achei que dava para atravessar. Ali ainda não tinha o posto da avenida? Já tinha? Tinha. Ainda era aquele, onde tinha o Banacre, hoje é a era casa... O Banacre, era o Banacre. Era o Banacre. Porque ali era um buraco muito grande, tanto ali onde está a Igreja Universal, ali onde está o Banacre, ali onde a água na boca, tudo aquilo ali é um buracão, buracão imenso. Era um carapé, que passava ali. Bom, eu achei que dava para atravessar, né? Baixei a cabeça e entrei o garoto também. Quando eu estou mais ou menos no meio da rua, eu escuto a pancada. Eu me lembro bem da pancada e o cara freou depois. Eu tentei correr com medo, tentei voltar, tentei correr, fiquei parado. E o carro veio freando, ele ficou a 1,5 metro de mim e o garoto morreu nos meus pés. Eu vi a morte, né? Quando eu vi a morte, eu pensei o seguinte: se fosse eu que tivesse morrido, não fosse o menino, onde é que eu estaria depois da morte? Como um católico, né? Eu não vou falar de igreja nenhuma, eu estou contando de experiência só, né? Mas como católico, eu perguntei a mim mesmo, se eu tivesse morrido, mesmo fazendo as boas obras e tal, aquilo que a gente aprende, toda criança já foi católica, eu acho. Eu descobri que a Igreja Católica manda fazer tudo certo, mas teve uma coisa que não conseguiu, foi me dar segurança da salvação na hora da morte. Sim. O mestre Irineu pregava para nós sobre a reencarnação. Agora, quem diria que eu reencarnaria mesmo? Agora, com a morte aos meus pés, eu descobri o quê? Primeiro, que eu era mortal.
A gente é novo, a gente Não tem essa dimensão. não tem essa dimensão. Tu usou a palavra certa. Não faz certa. a menor ideia. Tudo a gente pode. Eu descobri que era mortal, descobri que a morte era improvisada, ela não avisa o dia nem a hora. Eu descobri que ela tinha mais poder do que eu. E o detalhe é que eu frequentava duas religiões, né? O espiritismo. Isso tudo em fração de segundos ali. Na mente, aquele ali foi Estátua. para aquela velocidade. Tu parece estar interpretando, parece que tu estava lá naquele dia. E aí, o que é que acontece? Eu digo, se tudo isso é uma verdade, eu não sei para onde vou depois da morte, eu descobri que as religiões são boas, todas elas são boas, mas nem toda garante a segurança da salvação. Eu fiz duas perguntas na minha cabeça. Né? Aliás, o pessoal chegou, porque o carro ficou a 1,5 metro de mim, o pessoal chegou, pegou o menino, botou no carro, que era uma C10, levou para o Hospital das Clínicas, e eu fiquei do outro lado da rua pensando nisso. Com as pernas ainda tremendo. Tremendo mesmo. Tudo. Amarelo que só. Amarelo, era meio amarelo mesmo. O que é que eu descobri ali? Eu fiz duas perguntas para mim. Será que existe a vida eterna? Que a morte eu já tinha visto. Se existir, será que tem alguém que tenha? Então eu fui para a aula, né? Estou no SESEM, né? Ali com o diretor, que era ali Mansur, na época. No centro da cidade de Rio Branco. Centro das cidades. SESEM na época, né? Eu fico localizando porque nós passamos até no Vietnã, em vários países que falam português na África. Então os irmãos estão vendo a gente aí, não sabem necessariamente onde é que ficam essas coisas. Os acreanos de Rio Branco todos sabem, né? Maravilha. Rapaz, tu é muito bom desse negócio. Ó. Não, eu sou que é. Tu sabe localizar a gente mesmo. Então, eu queria saber se existia vida eterna, porque eu já vi a morte. E eu queria descobrir se tinha uma pessoa que tinha essa dimensão, essa certeza, né? E então começa uma peregrinação. Eu participava do grupo de jovens, né? E tomava o daime. O que é que eu fiz? Isso era quinta-feira à noite. Sábado era a minha reunião e eu fui para a reunião. Terminou a reunião. Sábado de tarde na Santa Inês? Não, era no Colégio dos Padres, que era com o Padre Otávio, né? Era o cara que lidava com jovens. Eu devo muita coisa a ele, devo muita coisa à Igreja Católica. E aí eu cheguei, fiz a reunião, né? O nome do nosso grupo era Rui Barbosa. Aliás, eu quero destacar aqui que o irmão do Leonardo Boff esteve no Acre, escreveu um livro. O maior trabalho de comunidade de base foi realizado no Acre, rapaz. Isso, mas tinha aquela mesma orientação do catolicismo. Né? Era, no grupo com da Igreja catecismo Católica. E tudo, mas já com uma influência já dessa teologia da libertação. Não, ainda não era. Nosso influenciador era o Padre Zezinho. Padre Zezinho. Ele estava ali, a gente lia o Neymar, o Deus Negro, né? Neymar de Barros, eu acho. Neymar de Barros. Aí, bom, vamos para a reunião, despachei o pessoal, chamei o padre em particular, porque o problema era meu. Eu chamei e disse, padre, eu ia morrendo quinta-feira e eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Pois não, velho. Eu disse, primeiro eu quero saber se a vida eterna existe. Ele disse, lógico que existe. A segunda pergunta, quero saber se o senhor já tem a sua. Porque a ideia era o seguinte, se o cara tem, ele vai me dizer como. Se ele não tem, ele vai me dizer o que também. Aí eu me lembro que ele se levantou, andou, sentou, passou a mão na cabeça. Eu digo, padre, tem ou não? Ele disse, sabe, Alberto Casa, ninguém nunca me fez essa pergunta. O senhor estudou em que livro? Que todo padre estuda. Mas o senhor estudou Bíblia, né? O senhor estudou para ajudar a gente. Então eu quero saber se o senhor tem ou não. Ele disse, não me imprensa, eu não tenho. Se tu imprensar, eu não vou responder. Eu vou fazer um negócio melhor contigo. Foi lá dentro, pegou uma Bíblia, né? E disse, tu vai ler. Se tu descobrir, tu volta aqui, que tu sabe que eu não sei. Eu digo, eu não vou sair daqui, porque quem nasceu aqui tem que ficar aqui. Aí a gente tem esse costume, né? E então eu passei a ler a Bíblia. Você lembra que tem os testemunhos de Jeová ali perto da sua casa? Tinha, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. A Mazinha era onde ali o seu Nogueira foi o fundador. Isso. E o papai comprava esse material. O Birajara passava na minha casa falando do adventismo, né, sobre o sábado e tal. E aí eu tomei uma decisão, vou estudar tudo sobre Deus. Ou encanta a vida ou desencanta a morte. Mas eu vou resolver, porque quem ia morrer não era eu. Né? Bom, passei a ler a Bíblia. E aí eu trabalhava na Teleacre, fui deixar
Eu estou há 3 meses fazendo pergunta. Eu fui na Igreja Batista do Bosque, rapaz, num culto da juventude, perguntar. Tinha um cara lá da Federal, o Paulão. Fiz todas as minhas perguntas, ele não me respondeu. Eu fiquei naquela dúvida, será que igreja é só um freio moral? Os caras não têm certeza da vida eterna, isso não existe. Espiritualmente nada? Nada. Perfeitamente. Espiritualmente nada. Eu digo, o que é isso, né? Fui deixar uma central telefônica em Cruzeiro do Sul. Vou para a missa, né? E estou lendo a minha Bíblia na praça. 18 anos, senta um cara mago, velho, igual eu, no banco da praça e fica escutando eu ler em voz alta. 15 minutos ele me escutou, ele não aguentou, tinha uma Bíblia na mão. Perguntou para mim, tu é crente? Eu digo, não, católico. Como é que tu está lendo a Bíblia? É porque o padre me deu. É proibido, né? Ele disse, não, eu não gostava muito de crente, porque crente tinha um negócio de falar mal de Maria, que é a mãe de Jesus. Falava bem do filho e mal da mãe. Falta de sabedoria, né? Falta de sabedoria. E eu cortei o cara. Eu digo, é proibido? Ele disse, não, então dê licença. O cara não foi embora, rapaz. Ficou olhando para mim. Eu digo, quer saber, eu não gosto desses crentes aí, mas vou perguntar para ele também. Eu digo, ô campeão, tu sabe se existe a vida eterna? Ele disse, sei. Tu tem a tua? Ele disse, tenho. Aí o cara me deu um choque, né? Pronto, conheci a graça. Aí eu disse para ele, rapaz, eu acho que tu não é um religioso melhor do que eu, não. Eu obedeço pai e mãe, eu não desobedeço, nunca dormi fora de casa. Eu sou um cara religioso, eu levo a coisa a sério. Por que é que tu tem e eu não tenho? Pode provar? Eu disse, posso. Pegou a Bíblia dele. Eu digo, opa, não, na minha que o padre me deu. Essa é do crente aí. Eu não fazia ideia que eram diferentes, né? Né? Para mim era a Bíblia do bode, não sei se tu ouviu falar que o bode Tinha. adorava o... Tinha. Papai, por exemplo, foi maçom, ele tinha uns livros também, que pegava o livro com medo, né? Eu digo, na minha Bíblia. Ele disse, na tua Bíblia. Rapaz, o cara da minha idade mandou abrir a Bíblia em 1 João 5,11. Lê para mim, você vai ler. Eu li. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Eu digo, e daí? Ele disse, eu pergunto, tu responde. A Bíblia responde. Não é tu, não. É a tua Bíblia. Eu digo, então pergunte. Ele disse, o que é que Deus nos deu? Eu digo, eu vou responder lendo. Testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Eu digo, o que é que ele pergunta, o que é que ele deu? Eu digo, a vida eterna. Se ele deu, existe, Roberto Carlos. Não pode dar o que não existe. Não pode ser outra coisa, não pode dar o que não existe. Ele disse isso, ele não pode dar o que não existe. Essas questões teológicas são muito interessantes, né? Né? Mas só quem sabe é quem Deus escolheu para saber, né? E Deus escolheu aquele cara para estar comigo. Eu digo, está provado que a vida eterna existe? Primeira pergunta que tu me fez. Eu digo, está respondido, eu gostei. Ainda bem que não foi tu, cara. Foi a minha Bíblia. Aí ele disse, segunda pergunta, Roberto, cara. Deus deu, emprestou, vendeu ou João mereceu a vida eterna? Putz. Aí eu respondi lendo. Eu digo, vou ler de novo. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Aí disse, o verbo é dar, rapaz. Deu. Eu digo, o verbo é dar, disse, se o verbo é dar, Roberto Casa, Deus é quem deu a vida eterna é dada. Dada? Eu estou para me lascar atrás da minha. E tu está dizendo que é dada. Não, é a tua Bíblia que está dizendo. A questão é que tu tem que crer na tua Bíblia. Eu digo, não, o verbo aqui é dar. Sai do meio. É. Tira a tua razão do meio, teu conhecimento. Tira tudo, é a tua Bíblia. Aí eu digo, não, o verbo aqui é dar. Então, se o verbo é dar, a vida eterna é dada. Eu digo, e o que eu fiz tudo para ter? Eu até brinquei com ele, eu digo, e as ostras que eu comi tudinho, mestre. E aqueles licor do padre. Ele disse, Roberto Casa, tudo que é dado não pode ser conquistado. Tudo, ele disse desse jeito. Se é dado, é dado. Tudo que tu fizer para ter está errado. Ou que tu deixar de fazer para ter. O que é dado só pode ser recebido. Cara, eu digo, como é que esse cara... Desse tamanho? Está resolvendo os problemas com um versículo da Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia. Um versículo da Bíblia. Eu digo, rapaz, tu respondeu as 2 perguntas que eu queria. Que a vida eterna existe, que é dada. Ele disse, não, tem mais um detalhe. Me diga o tempo do verbo. Eu digo, está no passado, deu. Ele disse, então não está no futuro, a vida eterna não está para frente, está para trás. Olha aí, para trás é. Ele disse, tu está atrasado, são 1978 anos. É bem novinho, tu tá por fora, né? Eu digo,
Se já deu, ele deu atrás, quando ele morreu na cruz. Aí ele disse o seguinte, me responde outra pergunta. Quem escreveu esse texto aí? Eu digo, João. Ele disse, Deus nos deu. Eu digo, sim. Ele estava vivo ou morto quando escreveu? Vivo. Ele disse, então a salvação é em vida, não é depois da morte. Rapaz, aí desmonta as teologias desmontou. de todo mundo, né? Por quê? O cara manda eu obedecer um segmento religioso que eu vou ter. Então ele disse para mim, a religião promete a salvação no futuro. O cristianismo garante no passado. Porque se o cara estava vivo e ele disse, Deus nos deu, é porque ele tinha. Né? Ele fez outra pergunta, quem deu? Eu digo, aqui está escrito, Deus nos deu. Ele diz, Alberto Casa, você encontrar Deus no meio da religião é um sufoco. Porque todo mundo defende a sua religião, mas Deus não terceirizou a salvação para a religião. Os caras são 100% religiosos, 100% fora de Deus. Quer dizer, não tem a certeza da salvação. Para que é que nós somos religiosos? Para atingir a salvação. A religião tem a responsabilidade de nos ensinar o caminho da salvação. Que é automaticamente o caminho da cruz. Né? Da cruz. Então, eu vou usar essa expressão sua, o caminho da salvação. Como a salvação é dada, então o caminho é receber. Eu recebo para andar nela, eu não ando para ter no final. Né? Aí ele disse, fez uma outra pergunta interessante. Ele disse, onde está a vida eterna? Eu digo, vou ler o texto. Testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. O cara faz um resumo ali, que eu não sei de onde saiu aquele homem. Sei lá se era um anjo. Então não viu mais ele depois? Não vi mais. Ele disse assim, cristianismo é Cristo, uma pessoa. Cristianismo é Cristo, uma pessoa, não é uma religião, é um cara. É um filho de Deus. Porque quem morreu na cruz não foi nem a igreja católica, nem a igreja batista, nem a Assembleia de Deus. Quem morreu na cruz foi Jesus, cara. Rapaz, aquilo definiu na minha cabeça. Eu disse para ele, olha, se a salvação existe, se ela é dada, se ela já foi dada, se João tinha, e ele ainda disse, para quem João escreveu também tinha, porque o pronome está no plural, nos deu. É Deus que dá, e ela que está em Cristo, um versículo da Bíblia. Eu quero a minha agora. Lógico que eu quero a minha. Se é dada, eu quero. Ele disse, é dada. Mas tu vai abrir a tua Bíblia em Romanos 8, Romanos 6, 23. Manda eu abrir assim na lata. Abri, o que é que está escrito? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele disse, se todos... Pecando a gente recebe mesmo? Se todos pecarem, ele aplicou em mim. Tu já pecou? Eu digo, já. Então, tu tem certeza que é um pecador, claro. Ele diz, vamos só para frente um pouquinho. Romanos 6, 23, parte A. Ele diz, o que está escrito aí? Porque o salário do pecado é a morte. Eu digo, peraí, eu estou atrás da vida eterna, tu já empurrou, foi dentro da morte, cara. Ele disse, se tu não entender o teu problema, tu não vai entender a solução. Claro. Então ele disse, se você pecou, tem consciência? Tenho, claro. Se o salário do pecado é a morte. Ele faz uma pergunta simples para mim. Se o salário do pecado é a morte, você vai ser condenado no juízo ou você é condenado na hora que peca? Eu fiquei um pouco. Ele disse, presta atenção, o salário do pecado será a morte ou é? Eu digo, é. Então ele disse, no dia que tu cometeu o primeiro pecado, tu foi condenado à morte ao inferno. Eu digo, rapaz, eu doido aqui pela salvação, tu vai me empurrou, foi... Tá começando a complicar, né? Tu vai me empurrou, foi no inferno, rapaz, não tem um lugarzinho melhor para mim? Ele disse, se tu não entender a condenação, tu não vai entender a salvação, Alberto Casa. Eu digo, tudo bem, eu sei que Deus me ama, eu sei que a vida eterna existe e é dada, eu sei que eu sou um pecador condenado. O que é salvação? Ele disse, não é parar de pecar. Eu digo, não. Ele disse, não. Mas isso é o que está na minha cabeça. Ele disse, não, salvação não é parar de pecar. Salvação é sair da condenação. Como assim? Ele disse, foi muito claro para mim, o salário do pecado é a pena de morte. Então, eu tenho um pecado e pena. Eu disse, mas como é que eu sou salvo? Eu sou salvo não é do pecado? Ele disse, não. Nunca ninguém será salvo da natureza pecaminosa, só no arrebatamento. Ou então depois que morrer, né? Você encontrou um mestre quando você estava engateando. Um menino da minha idade, meu top, né? Eu não sei o que é aquele, de onde apareceu aquele cidadão. Mas a gente sempre faz ideia, né? Depois, né? Pois é. Aí eu disse, se o salário do pecado é a morte, tu já pecou, tu está condenado.
Ele disse, o que é que tu acha que deve fazer para ser salvo? Eu digo, não pecar. Ele disse, não. Imagina se você fosse ali no prostíbulo e pegasse AIDS, ontem à noite. Aí você chega aqui e você me questionasse, como é que eu faço para ser salvo? Eu diria para você, primeiro, se livrar do pecado. Aí eu me arrependo, né, do pecado, vou lá pedir perdão para a mulher, peço perdão para Deus, peço perdão para minha mulher, e eu estou perdoado. Ele disse, quando você é perdoado, a AIDS sai de você? Eu disse, não. Então o perdão é do pecado, do adultério, o perdão não é da pena. Aí o Raul Seixas diz assim, tem muita gente brigando com os galhos, sem saber que é lá no tronco está o coringa do baralho. E tem muita gente lidando com o pecado, sem saber que nós somos salvos da pena, não do pecado. Aí ele fez um questionamento para mim, disse, tu comprou essa blusa aí, e foi chegando em casa e o carro te lameou. Eu te pergunto, tu tem que entrar para lavar ou tu tem que pagar de novo? Eu digo, não, vou lavar que eu já paguei. Ele disse, pois é, você paga uma vez e lava N vezes. Ele disse, lavar e pagar? Eu disse, não. Então ele disse, o grande problema é que as pessoas se lavam muito do pecado, mas nunca pagou a pena. Eu digo, como é que faz isso então? Vamos resolver a parada. Rapaz, esse cara foi muito didático. Ele disse, tu já viu ceia em igreja, já foi para missa, já viu cálice, já viu... Esse é o... A Eucaristia ali. Exatamente. Aqui é o Cordeiro de Deus, que é o sangue, né? Aí ele disse, sim, olha o que Jesus Cristo disse. Ele disse, esse é o meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão de pecado. Ele foi claro. O salário do pecado, pecado é a pena de morte. Então ele disse que o sangue dele lava, do jeito que lava a roupa. Mas a morte dele, ele disse, esse é o meu corpo, que é partido por vós, morto. Então, olha, a morte paga com outra morte. O pecado lava. Então, o pecado apaga. O sangue apaga, não paga. A morte paga. Porque a morte só paga com outra morte. Como é que nós somos livres da morte? Pela morte de Cristo. É claro. Agora, quando ele me deu um exemplo, aí encaixou na minha cabeça. Isso faz 50 anos. Encaixou. Eu nunca parei de pregar, né? Então, vou dar só esse exemplo aqui, para você ver como é que ele encaixou. Ele disse, Alberto, eu digo, eu não entendi esse negócio. Porque eu penso assim, se eu crer em Jesus, se eu obedecer a Bíblia, eu vou seguindo, e eu vou chegar lá no final. Ele disse, não, você recebe para andar na vida eterna, você não vai seguir para ter lá. Eu digo, mas não tem lógica na minha cabeça. Ele disse, vou te mostrar a lógica. E foi ali que eu entendi. Ele disse, presta atenção, quando Deus mandou tirar o povo do Egito, lembra daquela história? Ele disse, Moisés, vai lá tirar o povo do Egito. Como? Vou te dar poder. Fez 9 milagres e Faraó não deixou sair. Ele chega para Deus e diz, Deus, fiz os 9 milagres, o cara não deixou sair. E agora? Deus disse, eu tiro vocês do Egito, já que Faraó não deixou. O que é que o senhor vai fazer? Ele disse, olha, vou mandar o anjo da morte passar no Egito. O que é que ele vai fazer para livrar a gente? Ele vai matar... primeiro ele vai matar todo o primeiro filho. Todo primeiro filho vai ser condenado à morte. Como? Faz de conta que tu é meu primeiro filho. Aqui tu vai fazer de conta que é meu primeiro filho. Eu sou Moisés, tu é meu primeiro filho. Aí Deus disse, Moisés disse, mas como que o nosso filho vai ser salvo? Se todo o primeiro filho vai morrer. Aí Deus disse, a única maneira de salvar teu filho é tirar ele do Egito e levar ali para Canaã, porque eu não mandei o anjo passar lá, mandei passar aqui. Dia 14 de manhã, ele vai passar meia-noite. Tu tira o teu filho e leva ali para Canaã, o anjo não vai passar lá. Entendi. Hoje é 14 de março. Eu digo, Clemer, vamos sair fora que o anjo vai passar meia-noite. Só que eu estou te chamando, está chamando, mutuou. Quando mutuou, o faraó desconfiou, tem treta, fecha a porta, não pode sair. O povo vem em cima de mim, Moisés, o que é que pode fazer? O faraó fechou a porta aí, ninguém pode sair, vai morrer, eles morrem. O que é que tu vai fazer? Eu digo, nada, eu não sou maior do que o faraó, não sou maior do que o anjo, sou maior do que Deus, é melhor morrer calado. Um colega disse para mim, é mesmo, porque esse grito desse jeito, pouco não morria. Aí eu digo, e agora? Aí um camarada chega e diz assim, eu tenho uma maneira de salvar nossos filhos. Eu digo, com a porta fechada? Sim, como? Deus disse que não podia tirar o anjo, mas ele não disse que não podia segurar. Ele deixou uma brecha. Tu vai lá, pede para ele segurar o anjo. Se ele não sair do canto, ele não passa na casa, o que o senhor falou ainda agora. Ele vai passar na casa, tem que passar o sangue, né? Então, eu digo, é mesmo. Chegou lá, Deus disse, nem vou falar com o anjo. Meia-noite ele passa. Então, tu não tem salvação. Eu não tenho como quebrar minha palavra. Se eu disse que ia matar, vai matar. Eu não tenho como quebrar a palavra e salvar a pessoa. Mas não tem nenhum jeito. Ele disse, bom, a minha palavra não pode quebrar.
Mas ainda eu vou fazer um teste. Tem Jesus aqui no céu e o Espírito Santo. Eu vou conversar com eles. Espera aqui. Espero. Chego no céu e eu digo, ok, meu filho, a situação é essa. Quer dizer que o Moisés está aí fora querendo a salvação. É. Mas o senhor deu a palavra e não pode quebrar. Disse, eu não tenho solução, uma coisa ou outra. Eu gostaria de poder fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não quebrar a palavra e o menino não morrer. Tem como? Jesus disse, tem. Mas não tem lógico, mas tem jeito. Como? Papai, manda um salvador para ele, é o que o senhor adiantou, né? Eu digo, mano, que salvador, meu filho? Um cordeiro. Eu digo, peraí, meu filho, como que um cordeiro vai salvar o menino? Papai, quem deu a vida para o cordeiro? Eu. Quem deu a vida para o menino? Eu. Então a origem é a mesma. Então o valor da vida é a mesma. Ah, é. E como é que ele vai ser salvo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Você traz o cordeiro agora, o cordeiro vivo de 1 ano, sem mancha, sem mais significante, sem pecado. Aí eu vou dizer para ti, meu filho, o Papai do Céu mandou um salvador para ti. Quem? Eu digo, esse cordeiro. Como é que eu faço? Eu ponho a mão aqui em cima dele. Põe aqui, faz aqui esse teste. Põe a mão. O que é que eu estou fazendo, papai? Tu está passando a pena de morte. Não é o pecado, é a pena. Lá não falou de pecado, só de pena. Tira a mão. Perguntou para mim, quem que está condenado agora, tu ou o cordeiro? Cordeiro. É claro que é cordeiro. Aí ele perguntou para mim, tu já está salvo? Eu digo, tô. Ele disse, tá não, porque a pena é a morte. Tu passou a pena, ele não pagou. Eu digo, rapaz... Calhou Roberto Carlos. Fiquei parado. Ele disse, a salvação paga uma morte com outra morte. Como é que eu faço? Ele disse, segura o cordeiro. Eu segurei, não deixa correr. Aí o que o senhor falou? Aí ele mete a faca no cordeiro, acabou de matar. Aí a tua pena é paga por ele. Entendeu? Eu digo, entendi. Quando hoje passar meia-noite, ele vai te matar? Eu digo, não. Por quê? Porque o cordeiro já pagou a pena. Não é para passar o sangue, é porque a palavra passa quer dizer passagem por cima. Sim. O sangue não deixa entrar, né? O sangue é o aviso, o que salva é a morte. Quando ele disse isso, eu digo, entendi. E agora? Aí ele fecha, né? Ele disse, agora eu quero te dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Aquele que... Agora vai lá atrás dele. É. Aí eu digo, o que é que eu faço? Ele disse, confessar com a boca. Você só confessou pecado, você nunca confessou a morte. E o camarada fez eu fazer uma oração. Eu queria falar para os nossos telespectadores que talvez você hoje entendeu o processo. Queria que você orasse comigo. Pode orar aqui. Aqui deve-se. Então, ó, você pode orar de olho aberto, eu posso orar de olho aberto, se você quiser pode orar de olho fechado. Ele mandou orar assim. Ele disse assim, Senhor Deus, fala com Deus, ele disse, Roberto Carlos. Ele disse, Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama, mas eu já pequei. Eu já pequei. Eu sei que o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor mandou Jesus, o teu filho, para morrer no meu lugar. E eu estou confessando que ele é o teu filho, o cordeiro que morreu no meu lugar. Aí ele disse, agora te vira para Jesus. Senhor Jesus, eu te reconheço nessa cruz como filho do Deus bendito, cordeiro que nunca foi manchado pelo pecado. Aí eu disse, pela fé eu coloco as minhas mãos na tua cabeça ensanguentada nessa cruz. Eu transfiro para ti a minha pena de morte. Muito obrigado. Porque quando o Senhor morreu, o Senhor pagou a minha pena. Eu não posso me salvar, mas o Senhor me salvou com a tua morte. O Senhor não tinha pecado, pagou a minha pena. Quando o Senhor derramou o sangue, o Senhor deixou a provisão para me lavar todo dia, como eu lavo a roupa. Eu pago uma vez e lavo. E quando o Senhor ressuscitou e sentou à direita de Deus, o Senhor mandou o Espírito Santo para nos batizar, né? Por isso, das tuas mãos eu recebo o Espírito Santo no meu coração como selo da salvação que o Senhor me deu ao morrer no meu lugar. Terminei de orar, ele fez uma pergunta. Se tu morrer agora, tu desce ao inferno ou vai para o paraíso? Eu digo, paraíso. Mas tu não pecou? Pequei. O salário do pecado, eu digo, a morte. Como é que tu se livrou da morte? Eu digo, ele pagou a minha pena. Tá paga. Acabou. E não vai pecar? Eu digo, vou. Acabou a carreira de padre do Roberto Carlos, em Cruzeiro do Sul. Acabou lá. E aí, faz 50 anos que eu prego a mesma mensagem, que eu entendi que a minha razão era essa. Falar Por que maneira. pregar outras? Não é? Uma vez eu passei esse negócio, eu passei uma noite inteira sofrendo. O pastor Agostinho do Bosque, cheguei do Rio de Janeiro, bem, ninguém imaginaria que um dia o Antônio Clemer, conhecido dos botequins, dos festivais de música, da vida que eu levava, fosse chegar aqui crente. Aí eu chego, o pastor Agostinho do Bosque liga, sabe, minha casa liga para a mãe, minha casa, e me convida. Eu já tinha a passagem marcada. Diz, vai pregar lá. É a cabeça o pessoal lá na pequena igreja lá do Bosque de manhã. Eu estava lá.
Aí eu passei a noite todinha com aquele negócio, vou levar a palavra. Meu Deus, como é que eu faço isso? Eu vou pregar para os caras que eu nunca gostei deles, porque eles eram crentes, eles me influenciaram a não gostar de crente por causa daquele jeito deles, e não sei o que e tal. Eu não gostava nem de crente, e o senhor vai me fazer pregar logo lá naquela igreja. Aí, rapaz, já amanhecendo o dia, eu desesperado, porque não encontrava qual é a palavra, qual é a palavra. Aí eu vou escovar os dentes. Quando eu olho para o espelho, o senhor diz assim, ei, a palavra é minha, não é tua não, só vai. Rapaz, aquilo ali me deixou, ao mesmo tempo com a vergonha e com a segurança. Eu fui. Aí eu fui. Naquela noite, naquele dia, eu ganhei uma Bíblia do Russell Shedd, com a assinatura dele. E o pastor Agostinho do Bosque me proporcionou esse momento. Eu sou até hoje grato a ele por causa disso. Então, essas coisas de Deus, se você não tiver uma experiência real com Deus, você não vai entender, pastor. O Espírito Santo é que vai te convencer, é ele que vai te mostrar, né? Já que Jesus não está fisicamente aqui agora, para a gente crucificar de novo, né? O Cordeiro não está aqui para a gente enforcar, matar de novo, né? É assim mesmo. Mas me diga uma coisa, o senhor, bom, aí você volta, menino, para dentro da casa cheia de católico de novo. E espírita. E espírita. Aí, vamos tomar um daime ali comigo, menino. Aí, pronto. Não, isso foi... Eu chego, vou me despedir do espiritismo por respeito, né? Professor Alberto Costa. Isso aí, também também se identificam como cristãos, né? Brambila, né? Da Teleac, eu trabalhava na Teleac. Aí eu fui me despedir, rapaz. Naquela noite, cara, era o meu batismo no espiritismo. Só que eu fui me despedir. E estava batismo, combinado para isso, né? Eu acho que eles combinaram e sabia de tudo, né? E eu não aceitei o batismo. Eu disse, não, eu vim me despedir. Aí quando eu chego em casa, eu tinha feito um apartamentozinho para mim, menino demais lá em casa. Quando eu entro no meu quarto, acendi a luz, lógico, fechei, deitei na cama, sentei na cama. Rapaz, os espíritos vieram, 6 espíritos, vieram conversar comigo do jeito que eu estou conversando contigo. Né? Porque quando você toma o DAI, muitas pessoas não experimentam isso. Mas a gente sai do corpo. Sim. Não é uma alucinação. De projeção extrafísica. Né? O espírito sai, a gente vê, anda, fala, entende. Muita gente não sabe disso, acha que nem existe. Pode até não acreditar que seja espírito, mas aí é outra orientação espiritual, né? No meu entender hoje, pela Bíblia, é o espírito humano mesmo. Né? Porque os caras saem do corpo. A gente não Há sabe. um arrebatamento na Bíblia. Tem muita coisa que muita gente muita coisa que o homem não conhece, e acho que as religiões, de maneira geral, têm um certo preconceito por conhecimento, que elas esbarram ali, aí não querem mais saber de nada. Verdade. Aí ele chega e os caras chegam e perguntam, por que você não aceitou o batismo? Eu digo, olha, eu já tinha crido naquela semana em Cruzeiro do Sul, né? Eu vim me despedir, eu não quero mais isso para mim. Aí um deles disse, você é um fraco. Nós viemos lhe dar oportunidade. Eu disse, não quero. Aí ele disse assim, o Espiritismo é a única verdade absoluta. Aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu disse, se eu reencarnar, eu vou para onde? Depois da reencarnação. Se aquele rapaz estivesse lá com a Bíblia de novo, ele mandar o senhor ler Efésios, né? Eu acho que era. Mas eu fiz a pergunta para eles. Eu disse, eu iria para onde? Se eu me aperfeiçoar na reencarnação, essa é a ideia, né? Não, você ia para o céu, onde está Jesus e tudo mais. Eu disse, o rapaz que pregou para mim disse que eu ia só de um, eu não precisava estar reencarnando, indo, voltando, indo. Quer dizer, pelo sacrifício de Jesus, eu estaria apto a morrer e ir para o céu. Aí ele disse para mim, Jesus é um mentiroso. O cara disse para mim. Mentiroso, eu disse, mas eu quero ir com ele. Ele disse, se você for com ele, nós temos a ordem de matá-lo. Tu imagina um cara que não tinha esse tipo de experiência assim, de agressividade. Né? O senhor cresceu apanhando nem massa de bolo, né? Aí eu disse, me diz uma coisa, vocês não disseram que eram meus guias? Sim. Vocês não disseram que estavam me guiando para o céu? Sim. Eu estou dizendo que quero ir com Jesus para o mesmo lugar. Por que você quer me matar? Isso é a prova que nós não somos iguais, que o teu caminho não é o meu caminho. O senhor está me dando também uma outra resposta, né? É que o mundo espiritual é tão concreto como este, e que se você resistir espiritualmente, também as forças espirituais não vão alcançar o seu espírito. Perfeito. Nem seu corpo. Eles disseram o seguinte,
você cala a boca, nós vamos ter que matá-lo agora. Rapaz, eu olhei para a porta que estava fechada, eu olhei um medo doido. Eu digo, do jeito que eu estou com medo aqui, eu vou abrir aqui, que Ajumentar aqui no não rumo tem da... demônio que me acompanhe. Vai. Quando eu quis correr, Antônio, Clemente, alguma coisa se mexeu dentro de mim e disse assim, eu estou aqui, cara. É, Meu irmão. acontece. Aí eu vi que Jesus Cristo não é apenas uma letra, uma teoria. É a reação. Ele vive e ele está vivo dentro de nós. Aí eu disse, cara, se puder matar, pode matar, eu não vou abrir, não. E não me mataram, eu estou aqui. Cara. É mesmo. Mas eles tentaram de novo, né, pastor? Porque o senhor... Muitas vezes. Muitas vezes. O senhor teve uns problemas. Foi câncer no cérebro? Foi na garganta. Na garganta. O senhor passou um tempo em tratamento, foi muito difícil. Alguns disseram que o senhor não voltava mais, né? Foi, porque ele foi pro estômago, né? Foi pro fígado. Espalhou pelo seu corpo. É. Então, esse negócio de metástase e tal, né? A gente, com câncer, a gente já se abate, né? E eu sei que ele me curou também. Mesmo Jesus curou. Porque a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então, a verdade era o seguinte, eu estava com câncer no corpo e eu tinha um texto da Bíblia na mão que diz, tudo que tu pedindo, crendo que já recebeste, será assim convosco. Então, eu tinha que confessar que a questão é o seguinte, o câncer está aqui, né? Eu não podia negar. Agora, a palavra está aqui, dizendo que ele levou a minha enfermidade na cruz. Também eu não podia negar. Eu tinha duas verdades, o câncer e a verdade da Bíblia, né? E a cura tinha sido há 2000 anos atrás. Então, isso foi em 2014, né? Aí eu disse, Deus, como é que eu faço? Eu tenho duas verdades. Ele disse, o que você confessar é sua. Se você confessar o câncer, você morre. Se você confessar a cura, o câncer vai embora. E naquele dia eu fiz a confissão, pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Ele lutou contra a enfermidade. Eu segurei a palavra. Agora eu pergunto onde é que está o câncer, né? A palavra nos cura. Então, ainda bem que você lembrou disso, porque foi um período muito difícil na minha vida, né? Tem pessoas que dizem que fazem essas confissões, mas não obtêm o mesmo resultado, né, pastor? E aí a gente cai naquele negócio, né? Crer mesmo. Você sabe que eu me pego com outros problemas e eu não consigo ter a mesma fé que e não consegue resolver mesmo. Assim, mas alguns... Né? Mas é um espinho, né? Nem a gente não chegou lá, né? Mas vamos conhecer só quando a gente partir. Por exemplo, você está fazendo umas colocações aqui para mim, eu estou me sentindo na melhor entrevista da minha vida. Mesmo, eu gostei demais também né? Essa entrevista está atrasada há alguns anos. Né? 2000 não, mas está. Aí, digamos, eu desde pequeno que eu sofro com um problema, eu tenho um problema depressivo, né? Eu não fico bom totalmente, e a coisa vem, a coisa vai, eu pergunto para Deus por que não, aí você falou, e é o espinho na carne. E aí eu descobri que a depressão me deixa mais humilde, eu fico mais quieto, não sobe para a cabeça Quando nada. a igreja está debaixo de peia, ela fica bem unidinha e olhando para cima, né? É verdade. Então, eu até agradeço por esse tipo de enfermidade, né? Eu não consigo me libertar disso, mas também não me domina. Eu nunca parei, ela nunca me freou. Acho que ninguém me conhece como uma pessoa que confessou depressão, né? Quando eu confessei a primeira vez, uns pastores chegaram para mim, você não pode falar disso, o pastor não pode ter depressão. Eu digo, não pode ser o tema. Para alguém que já teve câncer e venceu... Paulo tinha um espinho na carne que Deus não tirou. Quer dizer, então, ele está aí. Nós voltamos para aquela coisa lá de novo, né? A sabedoria, né? A falta de sabedoria, né? Eu só encontrei um mestre com 18 anos, que você não sabe quem é, que nunca mais viu. Não vi mais na minha vida. E aí encontra um monte de outros que estão tentando aprender, mas que querem guiar os cegos que querem guiar cegos. Eu acho que a colocação que o senhor fez é o seguinte, deixa eu dizer para você que está aí, ó. Nenhuma enfermidade pode parar a gente. Lembra que o espinho na carne não tirou Paulo? Paulo ficou enfermo, deixou gente enfermo, não é? Por aí afora. Então, nada é maior do que a graça de Deus. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A gente ser fraco, às vezes, é bom, porque confessar a fraqueza é algo extraordinário. É o que te faz forte, né? Com Deus é tudo assim. E esses dias aí eu estava meditando também sobre essas coisas, e tudo é muito profundo, né? Se você... Alguns jovens
algumas pessoas leigas, até mestres mesmo, às vezes não conseguem chegar a uma dimensão alta do espírito, porque a cada um é dado conforme Deus quer, né? Então, assim, não tem parâmetro. Senão as religiões seriam aceitas também por Deus, assim, como uma coisa normal, né? Porque cada um ensina de um jeito, né? Eu, por exemplo, eu evito hoje, porque como eu andei em todas, pelo menos as que eu conheci, eu respeito todas elas, né? Não discuto com ninguém, por exemplo, se eu citou a Maria. Domingo passado eu falei sobre a Maria no altar, né? Quer dizer, a Maria, eu tenho um problema para a gente tratar a Maria. Maria é mesmo bendita entre as mulheres, tá? Ponto. Eu respeito ela demais. Não existe uma mãe mais escolhida do que a Maria, mãe que o Senhor usou para nos dar o Cordeiro. Agora, tem certas coisas que as pessoas botam o nome que querem e aí ficam associando a ela. E esse negócio é complicado, porque quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar alguns personagens, mas isso Deus só dá para quem ele escolhe. Então, assim, não dá para a gente empurrar na cabeça de ninguém, né, pastor? A gente tem muita sabedoria para ser orientador espiritual. Você está dizendo algo aí que eu acho fantástico. Porque tem alguns crentes, parece que meio imaturo, ficam falando dela, né? Uhum. Eu acho que um dia Jesus vai pegar o cara e dizer, rapaz, você falando quer da que eu mamãe fale? mesmo? Você acha mãe bom falar a minha mesmo? mãe, rapaz, respeita. Eu respeito a tua, tu respeita a Claro. minha, né? E Maria disse uma coisa que eu sigo, né? Na festa do vinho, da água pro vinho, O que é que ela disse, lembra? faça tudo que ele mandar, né? Então, quer dizer, isso. meus irmãos católicos, que eu faço o que ela manda, como vocês fazem aí, né? E eu procuro obedecer também. É claro. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui. Essa nossa entrevista vai ser bastante assim, aproveitável para Deus. Muita gente vai ser edificada hoje. Você fez um estudo bíblico, você fez uma ministração aqui, como o senhor sempre fez há desses 50 anos. Se o senhor não decidir agora querer jogar bola, o senhor também estará fazendo um grande favor para a humanidade, para a bola. Né? Então, eu não era para jogar a bola que Deus queria o senhor, né? Embora ele tenha levado ainda para a Independência, o que já é uma graça. É verdade. Ele podia ter levado o senhor para o Juventus, para o Andirá, para a Floresta, para o asfalto do Martim Bruzugu, né? E o senhor estaria hoje aí sendo chamado de crueira pelo pessoal do campo do Catega. Eu jogava no máximo no rodoviário do professor Rival. Eu joguei 4 anos. Pois é, Deus me livre, seu passado de condena. Prazer em lhe ver, que o Senhor te abençoe, tá? Mais e mais, tá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Se você crê, como eu e o pastor Roberto Casas, diga conosco, amém. Até o próximo Pode Crente. A paz do Senhor.